Salve, salve, mais um Religare-cast na área, certo? Nono episódio. Hein? Nono episódio. É isso aí, agora galera. sobre cristianismo, é o tema de hoje. Eita, que responsa. Que responsabilidade. Faz parte falar do cristianismo, por quê? Porque nós estamos fazendo, para você que está chegando agora, nós estamos fazendo uma volta de episódios específicos para explicar, dar uma breve introdução, sim, bem básica, sobre cada religião presente no logo do Religare-cast, certo? Exatamente. Então, para você reparar lá no logo do Religare-cast, tem lá, enfim, o símbolo do hinduísmo, Certo. do islamismo, do cristianismo e do judaísmo. Então, nós fizemos uma série de episódios sobre cada um deles, dando uma introdução que é para deixar quem nos acompanha e nós também, sim, uma ideia básica dessas principais ou mais populares religiões, para que nós tenhamos uma base para dar seguimento com o nosso conteúdo. História, religião E espiritualidade. Exatamente. E agora, o episódio é tão esperado, o cristianismo. A gente vai, porque para nós, Nono episódio. nono episódio, para nós, né, porque é aquilo que a gente acredita, enfim, então tem um certo peso de falar sobre, mas a gente quer falar de uma forma leve com vocês, de uma forma mais aberta, para quem conhece, quem não conhece, enfim, poder sentar na mesa com a gente e trocar essa ideia. E sempre lembrando para vocês deixarem seu like, comentário, compartilhar, ajudar a gente a continuar crescendo o canal cada vez mais, beleza? Para que a gente possa chegar aí, bater as metas e o Religar e estourar, né? Bora, a gente tem muita ideia interessante para fazer, para Mas trazer precisa todo de mundo. engajamento. A gente precisa estar unido, precisa estar todo mundo junto para a gente dar seguimento no projeto. Porque Ajuda. a gente já falou várias vezes, fazer um projeto sozinho, Exatamente. a gente precisa fazer em comunidade, que é para a coisa funcionar. Então essa é a nossa intenção. Então, não sei, não sei se o episódio vai ser muito longo, se vai ter parte 1, parte 2. A gente tá aqui, vamos desenrolando esse episódio e vamos ver como que vai acabar essa história aí. Nessa. Beleza? Então a gente vai falar sobre o cristianismo hoje. É um tema muito importante. É uma das religiões, uma das maiores religiões aí no mundo, ao redor do mundo, certo? Deriva ali do judaísmo. Exatamente. Então, para você que está chegando nesse vídeo, a gente já falou sobre o judaísmo, então volta lá e confere, falamos sobre a Torá, enfim, e tudo está linkado. Ali, tipo, já tinha a gente pode falar, então, dar uma pincelada na profecia. O que você acha Sim. que já avisava sobre a chegada do Messias, um Cristo? O que acontece? O cristianismo é uma religião, certo? É uma religião que ela nasce dentro do judaísmo. Então, o cristianismo é uma vertente, ela é um fio que sai ali dentro do judaísmo. Tanto é que quem funda, enquanto profeta, o cristianismo é Cristo. O tal Jesus de Nazaré, um camarada que era carpinteiro e tal, artesão, lá em Nazaré, e esse camarada é quem funda enquanto profeta. Ele dá um ponto de partida para aquilo que viria a ser o cristianismo. E como você comentou da profecia, é curioso a gente ter noção para entender assim, de maneira básica o porquê do cristianismo ser essa coisa assim que toca no emocional, que apela para o emocional, como qualquer religião. Sim. Assim não é também, mas o cristianismo é mais plural. Em que sentido? No sentido de que não faz acepção. Então, o cristianismo ele é um apelo emocional que não faz acepções de pessoas quando nasce. Infelizmente hoje há muita acepção, mas sim, quando nasce é muito mais plural. E comentando o que você disse das profecias, Cristo só é Cristo naquele momento porque há uma série de literatura hebraica que precede Cristo e que anuncia a vida de um Messias. A gente já falou isso dezenas de vezes, quase em todos os episódios a gente faz esse comentário. Tem uma menção ali, né, mano? Por que isso? Porque Cristo só é encarado como não foi do nada. Sabe? Já havia uma literatura que previa a vinda de alguém.
E esse tal camarada aí, o artesão lá de Nazaré, ele preencheu os requisitos que é que uma literatura que já existia já há séculos Sim. antes dele nascer, já anunciava, já Já previa. anunciava a chegada dele. Exatamente. Então o que você comentou é isso. Sim. É exatamente isso. E mais ou menos como que seriam essas profecias? Então, quais eram os critérios para que ele se enquadrasse ali como Messias, como Filho de Deus? No judaísmo, a coisa nasce. A gente também já falou isso no judaísmo, portanto é uma sequência. A coisa nasce ali, mais ou menos. Abraão tem uma profecia, Sim. ele tem uma epifania, certo? Que é um encontro com uma divindade, que vai ser identificado como Deus El. Sim. A gente também já falou disso, vai ser identificado como Deus El. E essa epifania leva Abraão a uma série de atos e uma linha de comportamento que é uma linha sustentada na epifania que ele teve, e tudo isso passa a ser registrado. Passa a ser registrado, e o registro desses acontecimentos passa a comungar, a iniciar um certo coletivo de crenças, um certo coletivo de ideias que virá a ser o judaísmo, que é o berço do cristianismo. Portanto, é interessante a gente pensar que é uma conexão, é uma sequência, é uma série de sequências e acontecimentos que estão exatamente linkados uns nos outros. Então, a gente seguindo essa sequência das profecias que avisaram do Messias, teve ali teve que corresponder a alguns pré-requisitos, né? Sim. E chegou o vindo cara. de uma virgem, Chegou o ali cara. uma experiência que Maria teve divina, que trouxe. E isso é interessante a gente imaginar, porque o cristianismo, conforme a gente está comentando, a literatura hebraica pré-existente, que anunciava a vinda de alguém, essa literatura, quando a gente fala dessa literatura hebraica que anunciava alguém, quais profecias eram essas que você está comentando? A gente está falando do profeta Daniel, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Eliseu, Elias, o próprio Moisés que é considerado no judaísmo o primeiro profeta. E Moisés é ali literariamente falando, porque Moisés é quem vai escrever a grande maioria do texto base para o judaísmo. Moisés será considerado o profeta ali derradeiro, ali, o primeiro. Esses profetas anteriores ao nascimento de Cristo, com seus escritos proféticos, instauraram naquela população um sentimento de espera, uma certa expectativa. Tanto é que Cristo, quando aparece, antes dele já tinha ali vários nomes candidatos à vaga de Messias, porque o Messias não foi uma coisa que Cristo apareceu e esse aqui ele deve ser um Messias. Não, a ideia de Messias já existia antes de Cristo aparecer. Não é Cristo de Nazaré que inaugura a ideia de Messias. Ele é o candidato que vai preencher os requisitos ali. Das profecias, mas não é ele que inaugura. Então, você tem, por exemplo, muita gente imaginou, por exemplo, João Batista, que antecede Cristo. Muita gente sugere ali contemporaneamente, sugere João Batista como o prometido. E tem um caso curioso, que agora eu vou só fazer aqui um parênteses bem rápido. Tem uma passagem que eu li na biografia de Alexandre o Grande, foi um grande líder militar, importantíssimo na história, contemporâneo ali, fundou Alexandria, onde Cristo viveu com a sua família, passou ali parte da sua adolescência, talvez da infância ali. Tem uma passagem numa biografia muito bonita de Alexandre o Grande, que ele chega em Jerusalém num cavalo, e ele era um líder militar muito famoso, muito importante, e quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido com folhas, com palmas, e é adorado e é expectado por quem ali está como Messias. E aí? Então, por exemplo, Alexandre o Grande,
ele chegou a ser considerado também Messias. Poderia ser um Messias. Porque ele era um líder militar famosíssimo, um grande conquistador, certo? Um grande político, um sujeito riquíssimo. Então, isso é só um exemplo. Gerou uma expectativa. Isso é só um exemplo de que a ideia de Messias, a Já ideia existia. de vinda, sabe, já existia. Tanto é que você tem. E isso para ficar. Tem um que é mais. Que é depois de Cristo, que é Ibner Vega. Ibner Vega é um camarada também da região da Palestina que vai ser considerado também Messias, e ele vai arrastar uma grande multidão de gente. Enfim, é uma infinidade de pessoas que vão para a ideia de Messias. Mas é aquilo, eles vêm na expectativa da literatura, que foi o que você falou, as profecias que já havia. Então chega esse cara, só que aí ele quebra a expectativa, né? Quebra a expectativa. Ele chega, o pessoal não esperando ali, talvez um líder militar, um cara que ia causar contra Roma, enfim, libertar o povo daquilo, e ele vem com uma visão além do tempo dele. É uma filosofia de vida que chocou os religiosos da época. Mas ali, vamos falar então como que essa chegada dele teve uma tentativa de acabar, né, de não permitir que ele fosse gerado ou que ele crescesse, né? Tentativa de matar as crianças naquela época. E teve um período até o início do ministério de Jesus. E esse período até o início do ministério é página em branco, né? Que a gente não tem. Isso que deixava aberto pro nós temos assim que ele estava fazendo. Ratificando a nossa conversa, nós estamos falando de Cristo, Sim. Jesus de Nazaré, que é o fundador, enquanto profeta do cristianismo, que ele propriamente ele não funda institucionalmente uma religião. Ele é um homem que virá inspirado. Sim. E a partir dos seus feitos o cristianismo nascerá. E Cristo ele dá seguimento, por exemplo, na biografia que a gente tem disponível. Ali, eu acho que, se não me engano, até os 11, 12 anos, que era a altura que naquela época se fazia o que a gente conhece o Bar Mitzvah, mais ou menos. Sim. Nós temos esse documentado daí até os 12, né? E depois nós temos ele já adulto, já aparecendo ali com seus 30 anos já para o ministério. Então, o período ali dos 12 para diante, até não se sabe nada. A gente não sabe. E aí fica aberto. Fica abertíssimo, sim, senhor. Tem teoria. Nos estudos acadêmicos, assim, falam que sobre isso, que foi talvez foi pego ali as informações que tinha acerca dele, ou não tinha mesmo. Há muitas teorias. Há uma teoria religiosa, assim, também amparada por acadêmicos, claro, mas ela tem mais um cunho religioso, que é ausentar da compilação do texto bíblico, que é o texto base do cristianismo, ausentar do texto bíblico passagens que não convinham para o ministério, que não agregariam para o ministério. Ou seja, o que interessa é o nascimento de Cristo, depois Cristo trabalhando no ministério. Sim. Então é tirar do texto essa parte dele, uma parte que não interessa. Sim. Que é que outras teorias e outras correntes vão dizer que é uma parte comum. Agora eu, Saulo Júnior, como estudante, como historiador e tal, eu tenho uma leve inclinação para imaginar que esse período foi repleto de foco, estudo e comunhão, sabe? Preparo. Ele estava se preparando. Porque não é raro nós vermos assim, grandes homens, grandes mulheres, figuras na história, que tem assim, você tem um registro dela na infância, algumas coisas assim, bem corriqueiras, e de repente você tem assim, grandes feitos dela adulta, no sentido de que é necessário um preparo, sabe? A ausência dos holofotes, talvez seja um período de preparo. Uma sugestão minha, de que esse período, nós não temos muitos documentos, talvez foi um período de grande preparo, de grande comunhão, de dedicação
tanto física quanto espiritual, leitura e muito estudo, porque basta ler uma vírgula do que você tem de Cristo escrito, que você nota o mais alto nível de filosofia, enfim, de conceitos modernos já ditos naquele momento. Então é notório o alto saber intelectual que ele tinha. Por isso que eu acredito que, sem dúvida, esse período foi de preparo. Eu também acho dessa forma. Mas há muita teoria, É muita teoria. A gente não... Tem teoria que, enfim, que ele estava em outros lugares, outros, né, outras planos, dimensões, outros planetas, tá ligado? A teoria Mas é isso, fica aberto. Porque, é da hora essas teorias. Porque em história a gente tem um conceito que é mais ou menos assim, na ausência de não é mais ou menos isso. Na ausência de documentos, o pensamento é livre. Sim. Na ausência de documentos, o pensamento é livre. Ou seja, se eu tenho um período que eu não tenho uma documentação para constatar tudo que acontece ali, o pensamento é livre. Então eu, enquanto profissional, historiador e tal, posso sugerir que aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Então, não havendo documentos, o pensamento é livre. E vocês aí, o que vocês acham? O que aconteceu nesse período? O que Jesus estava fazendo nesse período? Ele estava ali curtindo a vida, sendo criança, adolescente, não estava se preparando, estava fazendo outras missões aí, e os documentos se perderam, enfim. Tem muita coisa, né? A gente sabe que o Vaticano detém muito material que a gente, meros mortais, não temos acesso. E a gente vai chegar lá. Vamos chegar, hein? Então, mas depende de vocês aí, um Religare Cast lá no Vaticano. Vocês têm que ajudar a gente a crescer, mano. Na Capela Sistina. Que isso. Então, tamo perto. Tudo é possível, meu amigo. Tudo é possível. Com trabalho, força e Papai do Céu na frente, tudo é possível. É isso. Então, Jesus chega ali, tem esse gap entre a infância, a adolescência dele até o início do ministério. E, cara, curioso esse início do ministério dele ali, a idade de 30 anos. Tem algo intrigante, porque eu ouvi dizer que o auge do ser humano, fisicamente, né, e tal, é aos 33 ali, a idade que ele encerra ali e tal. Ele começa aos 30. Também pode ser fruto de uma indignação, porque nessa fase dos 30 ali, dos 20, sei lá, a pessoa ela vai ter naquela crise dos 30, mas é uma indignação com questões de propósito, enfim e tal. Mas eu acho interessante esse início dele aos 30 anos ali e tal. E o cara em 3 anos fez história. Foi o suficiente para... Até hoje é o personagem mais falado. Mais de dois milênios depois a gente ainda está trocando ideia sobre... Você pode acreditar ou não acreditar em Cristo como divindade, nem que ele existiu nem nada, enfim, não sei no que você acredita em relação a ele. Mas há de concordar que é uma história muito bem contada e que bem bonita, poderosa. E até hoje estamos falando dele. Então aí pós o início do ministério. Vamos lá, continua a nossa compilação. A gente está falando do cristianismo. Estamos fazendo um apanhado assim, básico, introdutório da religião cristã. O que é o cristianismo? Então o cristianismo, fazendo aqui uma pincelada, é aquilo que nasce assim profeticamente enquanto indivíduo e que vai dar ali o ponto inicial com Cristo. Por que nasce a partir dele e não de outro? Porque ele, a gente já comentou, é ele que vai preencher os pré-requisitos ali daquelas profecias, daquele conjunto de literatura hebraica que já existia, aquela literatura profética que anunciava a vinda de alguém. Então ele vai preencher esses requisitos e ele vai propor indiretamente uma reforma do que já está estabelecido nas leis judaicas. Então ele é um judeu reformador, é um judeu revolucionário. Então ele vem para reformar aquilo que já está estabelecido há séculos ali já na lei judaica. Então ele vai ser esse indivíduo divisor de águas, tanto no mundo espiritual, evidentemente, mas também no mundo jurídico, porque vai instaurar novas leis. Não instaurar, mas vai propor novas interpretações exatamente das leis que já existem. Então, a partir dele, vai criar esse movimento popular, mas é importante a gente entender que há um espaço, por exemplo, entre Cristo
e a formação do cristianismo. Sim. É muito importante entender isso, porque a gente já comentou ainda há pouco que Cristo não funda institucionalmente Ele não a fundou. religião. Exatamente. Ele não é, Jesus Cristo não é uma religião, ele não é propriamente um fundador institucional, ele não criou uma instituição, escreveu um conjunto de Falou que tal. dos templos, enfim, né, aquele Ele ritualístico. talvez é um dos líderes mais perfeitos, porque tudo o que fez, inclusive isso tem um historiador que trata disso, que eu acho que é o Paul Johnson, que ele vai comentar que Cristo não disse quem era, mas fez-se quem era. Ou seja, ele não disse quem era, mas fez-se quem era. Ou seja, ele fez-se diante dos outros que era, sem precisar dizer. Então, ele criou através do exemplo, da postura, da atitude, um movimento muito forte que viria a ser um movimento cristão, um movimento do cristianismo. Então é interessante a gente fazer essa distinção da pessoa de Cristo como um indivíduo divisor de águas e os seus feitos produzindo ali aquele pulso coletivo que virá a ser cristianismo. Então, ali começa o ministério dele. Mas uma coisa que é válida a gente abordar é o que? Qual a intenção que se deu isso tudo? Essa vinda desse homem, desse profeta, dessa divindade. Qual que é a intenção dele em ter essa experiência humana? Vir por vir ou para talvez deixar uma mensagem? Qual que é essa mensagem? Qual que é a intenção? O que a gente pode falar aqui para a nossa audiência relacionada a isso? Eu acredito que ali isso é assim, isso para nós compreendermos de maneira básica isso, nós temos que criar, nós já comentamos isso outras vezes, precisamos criar um cenário em que nós acatemos certas sequências, sabe, de afirmações. Então, se nós entendermos que há uma divindade que tudo criou, que tudo cria, que tudo organiza, essa entidade que cria precisa de um contato com a sua criação, certo? Então, temos que concordar com isso se quisermos aqui criar um cenário, um silogismo para poder compreender o porquê de uma vinda, o porquê de uma divindade, o porquê de uma salvação, talvez. Sim. Então, se existe uma divindade que tudo criou e que tudo organiza, logicamente essa divindade quer contato ou estará ligado diretamente com a sua criação, certo? Entretanto, considerando o texto base do cristianismo, o texto bíblico, a criação por si rebelou-se contra o Criador. Ela abdicou da sua comunhão direta e através do livre-arbítrio, aqui acredita, aqui não acredita, isso é uma sequência de raciocínio. É um tema com outro. Sequência de raciocínio. Então, através do livre-arbítrio, abdicou da comunhão direta e uma vez apegando-se ao livre-arbítrio, esteve entregue ao universo, ao cosmos, em que o Criador passa a ser um espectador do evento. Só que o Criador, que agora, por causa da criação, ele agora é um espectador do que acontece, ele como Criador tem todo o interesse em ver a sua criação no melhor estado possível, no estado mais pleno possível. Sim. Então, através dessa sequência, o Criador buscará maneiras de, sem furar, infligir o livre-arbítrio proposto pelo próprio Criador, tentará acessar numa segunda chance, numa segunda volta, a sua criação, certo? E isso dará-se através do texto do Gênesis. Aí tem ali uma série de compilado histórico, de série de parábolas, de cenários metafóricos, alguns cenários metafóricos, certo? Que ilustram esta tentativa do Criador acessar sua criação novamente, sabe? E através dessa tentativa de acesso é que se dá o contato da tal divindade com a criação. Em suma, é uma tentativa
da criação retornar, do Criador retornar a comunhão com a criação. Reconectar, religarem, percebe? Isso. É conectar outra vez. É isso. Voltar outra vez. E essa ideia de reconectar, você só reconecta ao que já esteve conectado. Sim. Certo? Daí a ideia de religar. Então, você só pode reconectar uma coisa que há um tempo já esteve conectado. Sim. Então, a ideia do Criador é essa. Então, o porquê dessa vinda seria como se fosse um ultimato, sabe? Ali aquela por contra a parede, Sim. no sentido de conectar novamente com a sua criação. E que é a ponta final de um processo, sem agora me estender mais, eu já vou acabar, que é a ponta final de um processo que começa ali com Noé, Abraão e tal, as tábuas da lei, Moisés, um compilado de leis, seguindo o povo, saindo do Egito e etc., construindo uma série de tradições, tentando se conectar de modo humano, de modo ali em cima da coxa, de qualquer maneira, tentando voltar, E aí até que a coisa vai desencaminhando e em que o Criador fala, não, ou eu vou ter que tomar uma atitude drástica, ou eu não consigo trazer essa gente de volta para mim nunca mais. Sim. Que essa gente é difícil de convencer. Então, respondendo a tua pergunta, o porquê de uma divindade, o porquê de uma vinda, eu acredito que é isso, é a tentativa final do Criador retornar com a criação. Exato. Eu vi uma expressão uma vez de um pastor falando que toda a criação da humanidade, de tudo, ela começa pela cruz. Porque o Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele já vê o começo e o fim de tudo. Ele já viu que a humanidade iria cair em determinado momento, ia perder essa conexão. E já tendo esse vislumbre de tudo, para que esse plano de criação fosse concluído, teria que começar ali pela cruz. Então o começo e o fim, né, dessa analogia com a cruz, para que se criasse tudo, primeiro ali teve que já ter o Cristo, já esse vislumbre de Cristo fazendo esse sacrifício para poder reconectar a humanidade em algum determinado momento da história. E essa missão dele aí foi o que ela nos permite a partir daí desse sacrifício. Mas apesar que antes de responder essa pergunta, é melhor a gente finalizar ali a questão do ministério, né? A gente falou do ministério dele. Sim. Vamos dar continuidade. A gente sabe que ele veio para pregar a mensagem do reino. O que seria esse reino? Esse reino de Deus? E tem alguma resposta para isso? Ou não? Vou jogar? Resposta é assim, que isso, no caso a pergunta, o reino, isso é uma coisa que escapa à história, que é o lado acadêmico. Sim, sim. E vai para um lado que também é acadêmico, mas é menos concreto, que é a teologia. Então isso vai pular para o lado da teologia. E na teologia, do que se pode dizer da ideia de reino, se pode dizer disso, é o cenário formado no que a gente acabou de comentar, do Criador tentando trazer de volta a conexão primeira que havia com a criação. E esse trazer de volta é trazer de volta para onde? Para quê? Por quê? Daí a ideia de reino. É de que num tempo perfeito, o Criador e criação são coisas únicas. São coisas iguais, são coisas, não diria iguais, porque não, enfim, a divindade é sempre acima, evidentemente, não é querer comparar, mas estarão no mesmo plano, no mesmo ambiente, talvez, gozando do mesmo, sabe, do mesmo privilégio, sabe? Então o reino talvez através da teologia, acredito que seja a noção e o consentimento, sabe? A noção, o consentimento e essa tríade. A noção, o que é a noção? A noção é você olhar para essas informações todas que a gente está conversando. A noção é olhar para isso tudo e compreender minimamente isso, certo?
a noção, certo? Depois a aceitação é você aceitar isso, digerir isso, tomar posse desse raciocínio, enfim, dessa atitude, e depois é você entregar-se no modo, de novo, expectativa. A expectativa de retornar Sim. aquilo que é o Criador, certo? Considerando todo aqui Sim. o cenário que nós propomos, retornar ao Criador para aí estar no mesmo plano e estar, enfim, estar junto na plenitude. Ser a criação na sua plenitude. Top. Então, por onde que a gente pode, que a gente continua, o que você sugere? Eu tenho um pensamento, fazendo um parênteses aqui, a gente já continua, mas relacionado a Cristo antes dessa vinda dele para a humanidade. A Gênesis vai relatar que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, enfim. Então, para quem não faz parte, ou para quem também está na igreja e nunca entendeu essa parte, o que seria a identidade de Cristo antes dele ser o Jesus da humanidade? O que seria? Ele estaria com Deus, porque fica difícil na nossa pequenez. Isso, e vamos lá, isso escapa outra vez da história e esbarra outra vez na teologia, porque isso vai partir do conceito da trindade divina, certo? Porque a trindade, que isso é um assunto muitíssimo delicado, deve ser tratado com muito carinho, muita atenção. Qualquer vírgula adicional ou qualquer vírgula a menos nesse assunto, enfim, deturpa todo o conceito. A trindade é um conceito sobre uma única divindade que se manifesta em diferentes modos. Tanto é uma coisa única, uma coisa única, individual, porém, todavia, se manifesta de 3 diferentes modos. Então, se nós compreendermos isso e acatar essa ideia de trindade, que é um conceito teológico construído historicamente, que eu ia dizer sarcasticamente, construído historicamente pela igreja, através da Igreja Católica também, que a gente tem que comentar isso ainda nesse episódio, tem comentado da Igreja Católica. A gente acatar esse conceito da trindade, eu acho que é um pouco possível de se imaginar a divindade, certo? Na figura do Deus Pai. A figura do Deus Pai, na forma primária da trindade, na forma primeira da divindade, talvez no Deus Pai, certo? Então eu acredito que a identidade é possível se imaginar por esse lado. Não afirmo que seja assim, porque é aquilo, em teologia não se tem resposta prática para tudo, como se tem em geometria, em matemática. Então acredito que é possível imaginar a figura do Deus Pai ante isso. Que a ideia de verbo, a representação do verbo é muito curiosa, porque ela tem paralelo em muitas, que a gente comentou no último episódio sobre hinduísmo, também foi muito legal, a coisa da cosmogonia, a criação do cosmos. O verbo é a ação, é a palavra, é a ação. Então o verbo é a atitude, porque em outras cosmogonias nós temos, por exemplo, no Egito Antigo, você tem também divindades que criam o cosmos, né, na teologia deles, através da ação, ou seja, do dizer. Sim. Então, a divindade é poderosa o suficiente para que a sua palavra, o verbo, se transforme em concreto. Então, resumindo, eu acredito que nós podemos imaginar, supor a figura de Deus Pai, ali a primeira da Trindade, ali anterior a tudo. Então, voltando, recapitulando esse resumo que a gente fez, né, da trajetória de Cristo, ali está o ministério dele. Então a gente conclui que ele veio para falar do reino, veio para cumprir
também os mandamentos, mas reformaram algumas coisas, podemos dizer assim, certo? Falar do amor, ele como o próprio amor, né? Em algumas passagens ele vai falar que ele é o amor, e isso é muito louco, porque se a gente for reparar, né, já tem expressões, frases que vão dizer isso, que todo ser humano ele tem uma pecinha de vazio nele, que o encaixe perfeito é isso, é o amor de Cristo. E que se você não experimentou isso ainda, eu recomendo que você vá ver por conta própria. Você vai ter sua própria experiência para você ver e poder falar, né? Porque de fato, para gente que já experimentou isso, é completo e é o suficiente para tudo. Mas continuando então essa história do trajeto de Cristo. Eu sugeriria da gente fazer até aqui. Até aqui nós fizemos um traçado sobre o cristianismo, mas na pessoa de Cristo, Sim. como divisor de águas para o início dessa religião. Então eu acredito que o que nós conversamos até agora foi em volta da pessoa de Cristo, como um homem, como no caso aqui na pessoa de Cristo mesmo, na figura histórica, como um homem que dividiu ali o calendário, certo? Dividiu o calendário e deu o ponto inicial para o cristianismo. E eu sugeriria de da agora para diante a gente ir para a parte assim pragmática. Em que sentido? No sentido de porque o cristianismo vai nascer agora institucionalmente ali no terceiro século depois de Cristo. Ou seja, bem depois de Cristo é que o conjunto de seus seguidores, o conjunto das instituições que o conheceu, o conjunto de grandes homens da antiguidade que conheceu Cristo, que conheceu pessoas que tiveram experiência com Cristo, é que foram formalizando os ritos do cristianismo. Então eu acho que é muito interessante a gente fazer essa divisão. Sim. A gente falamos a primeira parte em volta da pessoa de Cristo, Sim. como homem que iniciou o movimento, e 3 séculos depois que começa a se formalizar a questão como? Através também de Paulo, Sim. certo? E dali para Isso. diante que começa, enfim, a igreja começa a acontecer, a igreja propriamente dita, o que? Os templos, os santos, os ritos, né? os santos, as relíquias, começa nessa altura, os santos, as relíquias, todos os ritos, os conselhos, os concílios, a instauração de um papa, Sim. de um bispo primordial, de um bispo central, cabeça da Igreja Católica. Então, esse rito ele vai ser instaurado, vai ser começado 3 séculos depois de Cristo. Ali só um espacinho entre isso que você propôs, tem ali a igreja primitiva, que vai se dar depois da morte de Cristo, os apóstolos que dão sequência nessa mensagem, causa essa revolução toda, né? E acontece tudo que a gente sabe em relação à história da igreja. Mas esse pedacinho ali da igreja primitiva foi uma revolução muito importante, porque a forma como... Porque ali a gente vê a raiz do cristianismo que vai acontecer. Exatamente. O genuíno, né? O cristianismo genuíno, onde você via a comunhão, a caridade. Tinha ali Paulo teve que escrever cartas, né? Depois e tal. A gente sabe que deturbou em alguns momentos e tal, mas ali a gente vai ver o cristianismo genuíno, a solidariedade, a comunhão. Porque ainda está fresca a memória daquele líder que propôs o que propôs. Sim. A memória ainda estava fresca, ainda era fresco. Os feitos. Tinham pessoas que tinham tido contato com ele. Os feitos de Cristo ainda estavam frescos, de modo que ainda fervia, aquela revolução ainda fervia no coração de quem testemunhou tudo aquilo. Sim. E aí, depois, 3 séculos, então... E para diante aqui começa, então, é muito curioso nós entendermos. Então, o cristianismo é uma religião muito delicada. Por quê que é delicada? Porque, por exemplo, o judaísmo, você tem várias vertentes modernas do judaísmo, mas a base do judaísmo é muito similar à de milênios atrás, certo? Sim. O hinduísmo, que nós comentamos no último episódio, é igual. O Islã
é igual, a sua base primária é quase a mesma até hoje. E o cristianismo é muito delicada porque há um conceito que funda a religião e depois há um grupo de poder político que apropria-se disso. E a transição disso vai dar quando Paulo, eu acredito que Paulo é o intermediário. Eu acredito que o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, é o intermediário entre os feitos de Cristo e o início da igreja como nós conhecemos. Eu acredito que Paulo é o intermediário entre uma coisa e outra. E a partir daí, Paulo, enquanto romano, em passagens ele disse romano, ele vai lutar para trazer Roma para o seio da igreja, ou levar a igreja para o seio de Roma. Sim. E essa luta não se dará no tempo de Paulo, mas futuramente com Teodósio, Justino, o Constantino e tal, mais para diante, Roma será cristã. Inclusive também eu tenho um historiador também, eu já contei várias vezes, o Paul Johnson também, ele vai comentar numa hora que nesse momento vai haver uma cristianização de Roma e o mais grave, uma romanização do cristianismo. Ou seja, o cristianismo, 3 séculos depois de Cristo, ele passa a ser romanizado. Acontece um casamento ali, então... Só que Roma já tinha séculos de história. E Roma, como todos sabem, é um estado pagão. Sim. E Roma começa a adaptar ritos pagãos com o calendário cristão. Então aqui começa a ser institucionalizada a igreja cristã no seio de um estado político pagão. Então, nesse momento histórico é que vão nascer o calendário de Cristo a 25 de dezembro, vai nascer. Sim, aí, entendeu? A questão de guardar o domingo. Mudou, né? Que guardava-se o sábado, agora guarda-se o domingo. Então, esses e uma série de coisas vão ser instauradas pelo poder político de Roma, os próprios... que será cristianizada. Gera né, algum tipo de atrito, de conflito nessa formação e traz a sua opinião, mas até a questão das estátuas, isso não tinha esse culto a imagens no começo ali do cristianismo. Isso vem também. Não, no cristianismo nunca houve, no cristianismo propriamente nunca houve. O que acontece é quando o cristianismo entra no Estado romano, que por sua vez tem as suas imagens. Sim. O Estado romano tinha suas imagens. O Estado romano tinha o seu calendário de festas, tinha o seu calendário de banquetes, tinha a sua adoração a determinados corpos celestes, Júpiter, Vênus, Marte, etc. A determinados setores da natureza e etc. Então, ali é um ponto-chave para a gente entender. Eu acho que eu não posso passar dessa expressão, que é a romanização do cristianismo. Esse é um dado muito interessante e eu vou ficar por aqui. E eu sei que tem gente eu vou ficar que sempre por aqui para não passar desse comentário. E vou ficar aqui nesse comentário que é a igreja que nós conhecemos hoje, ela difere, ela difere naquilo que você falou da igreja primitiva, no momento em que há essa romanização do cristianismo, e eu fico por aqui. Não, até para não... Sim, eu fico por aqui. Né? Mas sempre que chega nessa parte de Roma e tudo mais, sempre vai ter aquele grupo que vai questionar também a veracidade dos textos, se foi tirado ou acrescentado algo, porque né, o Roma se apropria dos textos bíblicos e, enfim, mas aí deixa talvez para um próximo vídeo, vamos, isso aí é polêmico. Vocês gostam de polêmica, eu sei que vocês gostam, mas a gente deixa para o próximo. É aquilo, o Religare Cast é uma conversa aberta para todos, quem quiser conversar, certo? E nós comentamos aqui de maneira introdutória, de maneira básica,
É por isso que nós não comentamos assim muitas datas Porque especificamente, senão a não gente ia ficar comentamos aqui- versículos, por exemplo, o texto tal, na Bíblia tal, versículos tal, de propósito. A gente poderia muito bem fazê-lo. Sim. Não fazemos isso de propósito, que é para trazer uma conversa introdutória, uma conversa básica, e à medida que houver uma maior interação a partir. A gente vai se aprofundando. Evidentemente, nós em podemos partes. trazer de maneira mais específica, com Sim. textos apresentados. Olha, esse texto aqui é para justificar aquele nosso comentário, para justificar a nossa fala, etc. E podemos fazer isso conforme vocês, que nós fazemos isso por vocês, evidentemente. É isso. E aí, então, seguindo esse seu raciocínio do início ali do cristianismo após 3 séculos, né, tudo mais, tem esse período da Igreja Católica e depois se divide. Se tem o protestantismo, quer falar do protestantismo já? Não é muita coisa, pô. Isso é muita coisa. Porque só essa conversa da romanização do cristianismo, nós já estamos. Porque o protestantismo a gente está falando do século XVI. Já avançou muita coisa. Início do século XVI. E aqui essa coisa da romanização do cristianismo é do século IV. Então a gente está aí. Enfim, entre essa romanização e o protestantismo, nós temos mais de 10 séculos aí para trabalhar. Então eu acredito que por agora, para o cristianismo, tá bom. Eu acho que fecha por aqui. E evidentemente é aquilo, se tiver algum interesse, nós falemos vasto. Mais de Roma e cristianismo ou do protestantismo, nós vamos para adiante. E nós comentamos lá mais cedo, lá no Religare Cast, opiniões, certo? Deixem suas sugestões para os próximos vídeos, para a gente poder trazer, né? Enfim, tem gente que tem uma curiosidade, claro, né, específica ali, joga pra gente que a gente vai abordando nos próximos. E aqui para nós tudo, absolutamente tudo é história, tudo é religião. Tudo é religião, então, espiritualidade. Então qualquer assunto, qualquer coisa vai estar ligado à história, então independente do tema, joga na mesa, joga na mesa e a gente vai destrinchar isso tudo. Então é isso. Obrigado. 8º episódio encerrado com sucesso. É nóis, um abraço. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.